Eu queria convidar os irmãos nesta noite para juntos comigo abrimos aí em Mateus. Rapaz, ele começa a melhorar, depois ele piora. Mateus capítulo 15. Vamos lá, Mateus capítulo 15. Vamos ler do versículo 21. Não, pode ficar sentado, não precisa levantar não. Capítulo 15, a partir do versículo 1, do versículo 21 até o versículo até o versículo 28. Agora me deu agora, acho que estava ligado o microfone. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21 até o versículo 28. Diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? Ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus disse-lhe, respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Hoje nós queremos falar sobre um tema que diz assim: a fé que impressionou Jesus. É um texto muito bom de se ler e traz muitas lições para a gente. Aprendemos muito. Eu particularmente preguei muitas vezes sobre esse tema, e cada vez que eu prego sobre esse tema, e a gente extrai muitas coisas boas desse tema. Nessa caixa é uma benção, né? Essa mesa, orar para Deus abençoar. Queria comprar uma mesinha melhor para mim, porque essa mesa já deu o que tinha que dar, né? Então, é um tema, é um texto que nos traz muitas lições. E essas lições, elas têm sempre a nos ensinar exatamente o que nós precisamos aprender quando nós queremos buscar alguma bênção de Deus. E praticamente aqui, o próprio Senhor Jesus, né, no intermédio desse texto aqui, desta passagem, ela, na verdade, tende a nos ensinar justamente isso, né? O que é a fé? Como é que você vai expressar a fé diante de uma adversidade, diante dos problemas? Nós temos que contar aqui que essa foi a única vez que Jesus saiu do território de Israel. Foi a única vez. Não tem mais vez. A Bíblia não menciona outras vezes que ele possa ter saído do território de Israel. Então, exatamente, aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar da fama de Jesus, né, do que ele poderia fazer, e ela tinha um problema muito sério. E o problema era justamente a sua filha, como diz o texto, estava de uma forma horrível, e estava, como diz aqui, miseravelmente endemoniada. Imagine só, você ter uma filha com um problema seríssimo como esse. Mas a Bíblia fala que aquela mulher,
ela tinha um problema em termos de cultura, né? Tanto que o texto aqui, Jesus dá a entender que para poder levar esse entendimento a ela sobre a questão da cultura. Jesus não veio para poder abençoar outros povos, não veio para poder curar outros povos, talvez essa seria a ideia. Mas ela de uma forma insistente, ela não perdeu tempo, porque ela também estava ciente que Jesus não tinha o costume de sair do território de Israel, então Jesus justamente aparece no território dela. E veja só que situação. Jesus começa a entrar na sua casa, e tem uma visita na sua casa, e você não vai perder tempo, porque ela tinha a esperança de que Jesus era a única solução da sua vida. Só ele podia resolver aquele problema que nós já mencionamos aqui inicialmente. Só ele podia resolver o problema dela. E talvez o que mais aprendemos aqui, que ela não se importava do que ele poderia saber dela, ou o que podia ver alguma coisa nela. Não queria saber se ele ia se portar, ou que ele ia colocar algum obstáculo porque ela era cananeia, porque os irmãos sabem da história, sabem que judeu e cananeu não se davam bem, né? Tinha adorações, tinha mente diferente, adorações diferentes, e tudo isso estava ali em jogo, mas ela despertou em si, dizendo: ele é a única solução para os meus problemas. E quando nós assim pensamos, coisas boas vão acontecer, porque a fé ela é despertada. Em seu coração, ela tratava Jesus não como apenas um qualquer senhor, ou como um revolucionário, como alguns lá em Israel o tratavam. Talvez esse seja o maior problema hoje da nossa vida, a gente olhar para Jesus apenas como apenas o Senhor, apenas como alguém que veio revolucionar, ou que pregamos, ou que apenas cantamos. E muitos de nós, como cristão, e talvez seja esse o diferencial ali, é que essa mulher olhou ele não apenas como qualquer, olhou ele como Deus presente. Quando a gente tem a ideia que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Criador da nossa vida, as coisas sempre vão mudar na nossa vida. O problema todo é que quando nós olhamos para Jesus apenas alguém que é louvado, alguém que é cantado ou pregado. Mas ela olhou ele como Criador, porque quando você olha para Deus como Criador, como Jesus como Criador, como um Senhor da nossa vida, como o próprio Deus, nós temos consciência de que Ele tem o controle e o domínio de todas as situações, e Ele tem poder para realizar qualquer problema, seja ele o nível que chegou o nosso problema. Então ela só tinha essa consciência e tudo. E no processo desse segmento de ela ver Ele como Deus, né? Ela começou a despertar esta fé nela, de uma tal maneira que ela começou a olhar para Ele de forma diferente. Às vezes a pergunta é sempre: quando nós vimos para a igreja, ou quando nós ouvimos a palavra de Deus, ou quando lemos a palavra de Deus, como é a forma que nós olhamos Deus? Lembra que eu mencionei sobre Lázaro, né? Tanto Maria como Marta, elas acreditavam em Jesus como Deus. A diferença é que Marta era muito mais racional e Maria era muito mais fé, era muito mais espiritual. Então, a diferença entre as duas, porque tanto que as duas, elas vão interpelar Jesus, elas vão ao encontro de Jesus. Tanto Marta como Maria. Marta, Jesus olha para ela e diz: olha, eu não te disse que eu sou a ressurreição da vida? Ah, Senhor, olha só que Maria falou: eu sei, Senhor, que tu no final dos séculos, ou no final do tempo, o Senhor vai ressuscitar os mortos. Olha o entendimento dela. Ela entendia que Lázaro só iria ser ressuscitado quando viesse o final dos tempos. Mas esse não era o propósito ali. Maria é diferente. Maria, quando ela vai em encontro de Jesus, ela
crê que naquele momento, ali estava na frente dela alguém que podia dar a solução para ela, que era a ressurreição do seu filho, do seu irmão, perdão, que era Lázaro. Então o diferencial é a forma de nós chegarmos a Deus. Quando você vai orar a Deus, como é que é a sua fé? Como é que você crê nele? Como é que você olha para ele? Quando encontramos, escuta aqui, quando encontramos dificuldades ou provações, se Deus responde a nossas orações, abre o caminho para nós e nos ajuda a resolver as dificuldades, aí o que vai acontecer? Vamos estar cheio de confiança nele. Não é isso que faz? Quando você vai a ele, você clama a ele, o que acontece com a gente? A gente se enche de esperança, de confiança, viu? Tá vendo aí? Deus atendeu nos pedidos. Parece até mesmo aquelas crianças, né? Se os pais não atenderem eles vão ficar felizes, né? Por exemplo, de festa, de aniversário, né? No final do ano, quando não dá presente, aquelas dificuldades, né, meu Marcos? Aí, mas o pai só vai ser pai, né, quando dá presente. Se não dá presente, não é pai. Mas aí, mais uma vez, que Deus não responde às nossas orações e tem nossas dificuldades resolvidas, imediatamente nossa fé nele ficará sempre um pouquinho menor, porque a tendência nossa é que as coisas sejam rápidas, né? Rápida. Tudo nós queremos agora. Senhor, responde a minha oração, Senhor. O Senhor não respondeu, então a fé ela vai esmorecendo, a ponto de não mais crer mais em nada mais, né? Mas o que essa mulher ensina para a gente é o contrário, que a fé dela não esmoreceu, mesmo Jesus não respondendo ela imediatamente. Então eu falei que uma das lições que aprendemos aqui é exatamente essa, que nós precisamos entender. Se Deus não respondeu hoje, vamos continuar clamando a Ele, que a qualquer momento Ele vai nos responder. Algumas pessoas, embora acreditando em Deus, nunca tratam Deus como Deus, mas apenas querem ganhar as bênçãos dEle. É sempre assim, as pessoas querem, sabem só usufruir, mas nunca tratar. Como é que é tratar? Vou repetir. Como é que se trata Deus como Deus? Independente que eu tenho ou que eu não tenho nada. Independente que Ele respondeu naquele momento ou não respondeu nada. Nós apenas queremos crer em Deus ou queremos ver Ele como Deus se Ele responder, como nós forçássemos ou até mesmo fizéssemos uma chantagem para Deus, né? Eu só vou te servir se tu me responder. Se tu não me responder, eu vou ficar... E algumas pessoas nem vão na igreja, faz pirraça ainda, né? Tem aquelas crianças pirracetas, tem muitos crentes pirraceiros que não vão para a igreja porque Deus não responde eles. Algumas pessoas culparão Deus quando Ele não satisfaz as suas exigências e depois de terem pago alguma coisa. Aí o que acontece? Acha que ir para a igreja, dar o dízimo, dar a oferta, evangelizar, limpar a igreja ou fazer alguma coisa referente à igreja, eu estou pagando Deus para Deus me abençoar. E aqui essa mulher, observe, que ela não exigiu nada de Deus. Lembra de Jesus? Falou aqui? Está aqui o texto. Não é bom pegar os pães dos senhores. Olha o que ele falou aqui. Né? Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? Ela falou assim, não, Senhor, eu sei disso. Mas eu não estou aqui para pegar pão de ninguém, não. Eu só quero a migalha só. A sua migalha já é o bastante para a minha filha ser curada. Ela não queria grandes coisas, ela não estava ali pagando, não queria sentar na mesa para receber alguma coisa, só queria uma única coisa. Quando nós temos essa consciência de que nós não temos que pagar nada, ou fazer nada, ou barganhar com Deus para poder receber alguma coisa, não. Quando nós temos essa consciência de que Deus é Deus, independente do que eu faço ou que eu não faço, o que importa é que Ele é Deus e Ele tem um controle e Ele vai fazer conforme
Ele quer, conforme Ele deseja. Se Ele quiser me abençoar, mesmo se não quiser, fazer o quê? Vamos continuar a vida, né? Algumas pessoas culparão Deus quando Ele não satisfazer isso, né? E algumas pessoas, quando confrontadas com coisas impróprias em suas vidas, culparão Deus por não protegê-lo. Não tem aquela coisa? Por que aconteceu isso na minha vida? Onde estava o Senhor? Porque o Senhor me permitiu que eu fosse passar por esse constrangimento ou por essa situação que eu estou passando. Até culpam Deus porque são até mesmo furtados ou roubados. Culpam Deus porque Deus não protegeu. Não, Deus tem o controle. É essa consciência que temos que, eu vou repetir, Deus tem o controle da nossa vida. E fazemos tais coisas e se chama de uma forma irracionais de Deus. Não pensamos no que nós estamos falando. Então, amados, o objetivo da busca da verdade pelas pessoas é o quê? Obedecer a Deus, independente do que Ele faz, da forma que Ele aparece, ou de método que Ele usa para falar com a gente. Temos que obedecer a Ele, independente. Então, lembra de Jesus. Jesus nos deu esse ensinamento. Lá no capítulo 22 de Lucas, olha o que Jesus ele fez. Ele chega e ora ao Pai lá no Monte Getsêmani, lá no Jardim Getsêmani, né? E fala: Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas seja a sua. E a Bíblia fala que ele ora 3 vezes assim. Na terceira vez ele entende que não tem jeito, tem que passar por aquilo mesmo. Tem coisas, amados, não tem jeito, que nós vamos ter que passar. A gente não vai mudar as coisas da nossa vida. Deus, às vezes, Ele permite determinadas coisas que nós passamos justamente porque Ele quer que passamos para aprender alguma coisa ou dar lições para outras pessoas, independente. É esse o processo de Deus na nossa vida. E Jesus tinha que passar pela cruz. É verdade? E Ele ora 3 vezes para não passar lá. Mas Ele entende que não tem jeito, que Ele tinha que passar pela cruz. A posição que Deus tem em seu coração não pode mudar a sua reverência, e Deus não pode e Deus não vai mudar. Não tem que mudar porque aconteceu alguma coisa na minha vida. Eu não tenho que parar de reverenciar a Deus. O que é reverenciar a Deus? É você buscá-lo constantemente, intensamente. Você não pode mudar a sua forma de ser porque aconteceu alguma coisa. Se você orava, eu tenho essa experiência, né? Eu estava no meu trabalho diário, estou fazendo uma campanha de 100 dias de oração, todos os dias. Todos os dias eu orava, né, até um tempo atrás aí, 15 minutos. Eram 15 minutos cravados. Eu pego o meu cronômetro e coloco 15 minutos ali. Não oro menos de 15 minutos. E ali eu oro por todo mundo, oro pela minha família, enfim. Oro por cada um. E aí, aconteceu um episódio, um assistente, fomos confrontados, eu e minha esposa fomos confrontados, passamos por algumas situações diversas também lá, etc, tantas coisas acontecendo. Aí eu falei, né? Em vez de agora orar 15 minutos, agora vamos mudar agora, vamos colocar para 20 minutos para oração. Aumentei mais 5 minutos de oração agora. Até terminar agora os 100 dias. Hoje eu vou orar, quando chegar em casa, no meu 64 dias já orando. Né? Agora faltam 36 dias, né, para terminar o nosso trabalho de oração. Então, aumentou. Então a gente não pode, se você começou a fazer um propósito com Deus, as coisas começaram a piorar, lembra de uma coisa, que eu preciso agora aumentar a intensidade maior. Se eu cantava, eu vou cantar mais. Se eu cantava um louvor por dia, eu vou cantar 2. Se eu orava uma vez por dia, eu vou orar 2 vezes, não importa. Eu tenho que mudar, eu tenho que aumentar a minha intensidade. E o que essa mulher fez? Ela gritou, foi atrás de Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus fez? Não lhe deu palavra. E ela incansavelmente, e ela não parava, ela gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela continuava, a ponto dos discípulos dizer: Senhor, por favor,
Despede essa mulher logo, atende o que ela quer, porque ela está ali, ó, desesperada. Mas Jesus também não vai dar ouvido a ninguém. Ele disse: olha, eu não vim aqui para poder servir esse povo, não. Eu vim somente para servir o povo de Israel. O que essa mulher faz? Ela poderia desistir, como o mundo de nós faz, né? Aí desiste logo. Mas o texto diz aqui, bem claramente, no versículo 25, quando ele fala assim: eu não fui enviado, no versículo 24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, no versículo 25, ela chega e adora ao Senhor e disse: Senhor, socorre-me. Me socorre. Olha o que essa mulher faz. Antes, em vez dela calar, ela se frustrar, porque Jesus não estava respondendo a sua oração, ela faz o quê? Ela aumenta a intensidade. Ela adora Ele. Ela se prostra diante dEle e diz: Senhor, socorre-me. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes, que a gente faz muito pouco para receber do que nós precisamos. Aquele Bartimeu, todos nós conhecemos que é a história dele, né? Ele estava ali sentado na beira do caminho, cego, e apenas com a sua capinha ali. E quando ele soube que era Jesus, ele não parou de gritar. Quiseram calar a boca dele: fica quieto, rapaz. Mas ele continuava intensamente clamando ao Senhor, até que chamou a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus não é uma boa dicção, uma boa oração, um bom cântico. Não, o que chama a atenção de Deus é a nossa fé. A Bíblia diz bem claro que é impossível nós agradarmos a Deus se não tivermos fé. E aquele que diz que se aproxima dele tem que crer que ele vai nos recompensar, independente do tempo ou qual for, né? Pode demorar anos, mas ele vai recompensar. Essa é a certeza que nós temos que ter quando nós vamos nos prostrar e vamos falar com Deus. Se você vai orar a Deus e não tem esse entendimento, eu vou te dizer uma coisa que você não vai gostar: você não vai receber nada. Essa é a verdade. A distância entre você e Deus não pode mudar a sua verdadeira fé. E Deus não pode mudar. A distância, olha que situação. Aquela mulher morava lá no norte de Israel. A Bíblia não diz por que Jesus foi parar naquele lugar lá. Mas uma coisa é certa: tinha um propósito. E tudo nesta terra aqui, quero lembrar vocês que tem um propósito. Nada acontece sem um propósito de Deus, sem a vontade de Deus, sem algo que Deus queira realizar em intermédio daquela situação. Pode ser mais diversa. De repente, não temos mais relatos sobre essa mulher mais, mas a verdade é que ela viu o poder de Deus na vida dela e da família dela. Tudo que nós precisamos, amado, é ver isso, é presenciar isso. A essência de Deus nunca vai mudar a nossa posição e não pode mudar. Ou seja, você não pode administrar muito bem o seu relacionamento com Deus de uma forma adequada e racional, com linhas e limites. Você não pode colocar limites naquilo que Deus, do seu relacionamento que você tem com Deus. Tem pessoas que colocam limite. É até aqui só, que depois disso aqui não adiantar mais não quero mais saber de nada mais não, tal. Não pode fazer isso. Se você não busca a verdade, então esse ponto é difícil de alcançar e muito difícil de realizar na sua vida. O homem é o maior beneficiário do plano da gestão de Deus. Nunca vamos esquecer disso. Você é o beneficiário do que Deus quer administrar essa terra. O que Deus mais quer
fazer é fazer você feliz, fazer você uma pessoa realizada e uma pessoa abençoada, porque sabe que você é o canal para outras pessoas também serem abençoadas. Só podemos somente perseguimos a verdade, podemos alcançar a obediência a Deus, e somente quando realmente obedecemos a Deus, acreditamos em Deus realmente, de uma forma racional, e adorar Ele não apenas por ser um ser qualquer, mas o Criador na capacidade que a qual quer abençoar as suas criaturas. Irmãos, alguém que criou a televisão, ou qualquer objeto, ele tem o seu manual, não é isso mesmo? Concorda comigo? Então, que quando você recebe você vai comprar qualquer objeto, ou qualquer máquina, ou qualquer coisa semelhante, você tem um manual. Por exemplo, o carro. Como é que você vai, né, Silvio? Como é que você vai dominar um carro se o carro não tem manual? Por exemplo, você compra o carro, praticamente isso. Esse dia o carro estava meio confuso, tanto botão ali, né, que eu não conhecia os botões, né, tanto botão novo, que você agora, como é que eu faço aqui? Aí o que eu fiz? Fui lá para o manual, procurar o manual para saber como é que eu vou, para que serve aquele botão. É assim que às vezes temos que fazer, temos que conhecer o manual que Deus nos deu, que é a sua palavra. Sabe que muitas vezes nós não conseguimos alcançar o sucesso e as realizações porque a gente não consulta o manual. A gente quer ouvir manual humano, né? Pessoas que criam tantas ideologias aí, por aí fora aí, tantas coisas novas que na verdade não tem nada a ver com a Bíblia. Eu particularmente sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar dentro daquilo que a Bíblia não me orienta. Tudo que eu vou fazer aqui, que vocês vão presenciar aqui, como no andamento dos trabalhos aqui, a gente vai ter respaldo bíblico para isso. Se eu não aceitar determinada coisa, porque eu tenho minhas dúvidas, a Bíblia não fala sobre que isso tem que ser feito. É simples, o Evangelho é a coisa mais simples deste mundo. Não tem que inventar o Evangelho, não tem que inventar isso, e mesmo porque a Bíblia deixa bem claro, se alguém pregar o outro Evangelho, isso seja anátema, seja recusado da nossa vida. Não vamos nos apropriar de evangelhos que não estejam dentro da Escritura Sagrada. Então o manual é esse, Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim, apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Inclusive, esses dias atrás Deus me deu, Deus me visitou com essa palavra. Que coisa impressionante, está no meu trabalho e eu recebi uma visitação de Deus diante dessa palavra. Senhor, então eu tenho que fazer sacrifício vivos, sacrifício santo e sacrifício agradável a Deus. Eu tenho que agradar a Deus naquilo que eu faço. Se eu estou pregando aqui, ele tem que ser um sacrifício que estou fazendo aqui, estamos fazendo aqui hoje, vindo para a igreja, estou pregando, estamos cantando, eu tenho que fazer isso com santidade, eu tenho que fazer isso com vida, e tenho que fazer isso agradando a Deus. É isso que tem que fazer. Naquele tempo, independente de quanto Deus faz, e dos métodos da sua obra, não estão de acordo com nossas próprias noções. Podemos aceitá-la e obedecê-lo sem declarar nenhuma razão. Nós queremos mudar, sabe o quê? O que Deus quer fazer? Senhor, não seria melhor o Senhor me abençoar assim, não? Mas Deus quer abençoar assim. Deus quer que você abençoe aqui, mas eu quero que Deus me abençoe aqui. E aí a gente fica brigando com Deus. Olha o que diz esse texto, nós lemos aqui. É se apresentar a Deus de forma que venha a agradá-lo, e nada mais do que isso. Podemos ver, né, alguma coisa dessa mulher, olha só. Ela não importava como Deus a trata, ou se Ele a abençoa. Ela não estava preocupada com isso. Ela só queria que Deus curasse sua filha. Ela não queria mais nada do Senhor. Como Ele está me tratando? Ele está me tratando rudemente. Nem me deu palavra, virou as costas para mim. Né? Ele falou que eu estou querendo pegar os pães da mesa dos seus senhores.
Né? Não, ela não está se preocupando com isso. Como é que ele falou para ela? Às vezes nós estamos preocupados muito com o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, ou como que somos tratados. E esquecemos que às vezes estamos sendo provados se nós vamos ou não ser abençoados por Deus. Aquilo que Deus está direcionando, aquele confronto, ou coisa, uma palavra dura que te deram, sabe, meu amor? A gente tem que nos guardar disso. Porque pode ser que Deus está nos provando justamente ali. Não é aquela palavra dura que recebemos, naquele confronto que recebemos, Deus está nos provar justamente ali. E aí Deus está começando a trazer a bênção para você, Deus está querendo te abençoar, olha, estou prontinho para abençoá-lo. Aí a gente é confrontado, alguém fala uma coisa dura para a gente e te explode. E aí o que acontece? Voltamos a estacar zero novamente. Tomaremos a posição de um ser criador. Acreditaremos que o adoramos, porque reconhecemos que Deus é sempre Deus. Somos capazes de tratar Deus como Deus. A nossa forma humana tornará cada vez mais normal e podemos ficar no lugar do seu Criador e adorar o Criador. Tal fé é realmente que Deus que deseja de todos nós. Acreditamos nele, não apenas como um Senhor qualquer. Repito, cremos nele como nosso Criador. E se tivermos a mesma fé que aquela mulher cananeia, e aí nós vamos receber frequentemente as bênçãos e a provação de Deus. Olha o ensinamento que essa mulher nos está nos dando. Olha só, é por isso que Jesus falou para ela aqui, ó. Mulher, grande é a tua fé. Irmãos, ele está falando com a pessoa que não conhecia, que não era judia. Ele está falando com uma pessoa que ela tinha com a mente de todos os povos ali de Israel, como uma mulher adoradora a ídolos, porque os cananeus adoravam ídolos. Mas ela agora mudou a sua forma de pensar. De repente, ela foi frustrada com tantas coisas que aconteceu lá, foi lá para os seus deuses, buscou o seu Deus a solução para a sua família, para a sua filha, mas ela não conseguiu resultado. Vamos crer numa coisa, amado. Deus quer nos abençoar, mas para isso precisamos aprender a crer nele, na sua essência. Não simplesmente crer nele por crer. Se nós fôssemos perguntar aqui para todos vocês, até meus irmãos do lado do Facebook, se nós fôssemos perguntar quem crê em Deus, ou fizemos um clamor, aí pessoal, o mundo inteiro, quem crê em Deus? Todo mundo vai levantar a mão e dizer assim, eu creio em Deus. Mas não é isso que Deus apenas quer. Não é apenas dizer que eu creio. É você crer realmente. E só vamos poder ter certeza disso quando nos confrontarmos ou nos depararmos com adversidades. É a maneira que você vai ter certeza se você crê ou não. Por isso que as adversidades existem. Sabia disso? Elas são permitidas. Deus permite nós passarmos por adversidade justamente para a gente conhecer se nós realmente cremos ou não em Deus. Lembra de Pedro? Pedro falou assim, não, Senhor, eu nunca te negarei. Pedro, tu vai me negar. Não, não vou te negar não. E ele negou mesmo, né? Então é assim, nós falamos tantas vezes que nós somos, que vamos fazer, que estamos aquilo, mas quando chegamos na hora do confronto, não, eu nunca vi ele, eu não conheço ele. Não, mas eu vi você perto dele. Não, você é parecido, né? É parecido, alguém que parecia comigo. É também sempre assim. A gente vai sempre, na hora do confronto, na hora da adversidade. Esse é o momento da prova dos 9. Então, que nós possamos aprender com esta mulher. Aprender a lição que ela nos ensinou.
Se nós queremos, eu creio que todos nós aqui estamos em busca de um milagre. Né? Estamos em busca. Eu, praticamente, estou mesmo em busca de milagres. E olha, não é pouco não, hein? É muito, hein? Mas eu tenho aprendido muito, muito com essa mulher. Nesse trabalho de oração que estamos fazendo lá, né? A gente ora, vem aquela vozinha, aquela vozinha diabólica, né? Que fala assim, tá vendo aí? Não adianta nada. E ora, nada funciona. E sempre vai ter essa vozinha, assim vai querer entrar perto de você e dizer assim, aí, que adianta você ir para a igreja? Tá indo para a igreja, as coisas não funcionam, tal, né? Calma. Essa mulher nos ensinou uma lição. Mesmo que a gente não escute ou veja Deus agir, às vezes a gente está tão focado no mundo natural que esquece de olhar para o mundo espiritual. E é por isso que a gente não enxergamos o que Deus está fazendo ao nosso redor. Eu, particularmente, né, eu oro a Deus. Estamos orando a Deus. E eu tenho certeza que Deus já está agindo na minha família. Agindo na minha vida. O tema da oração que nós estamos fazendo é 100 dias de oração impactando as nações. Nós vamos implantar esse trabalho de oração com a igreja, vamos levar por rede social essa campanha de oração, mas antes de fazer isso, eu pensei, não, eu não posso levar algo que eu ainda não recebi, né? Então, antes de que eu venha trazer esta ideia para os meus amados irmãos, de nós juntos abraçarmos esse impacto de Deus, eu primeiro preciso ser impactado. Aí eu fui, não, então o negócio é comigo primeiro. Né? Vamos resolver esse problema primeiro particular com Deus, depois sim, o ano que vem estaremos, né, lançando isso em rede social. Vamos lá para o Facebook, lançar esse desafio para os irmãos também lá, amigos nossos lá do Facebook, com certeza também serão impactados. Irmão, sabia que tem nações, tem região do nosso país que apenas tem aproximadamente 30% só de evangélicos? Amado, eu descobri durante esse percurso todo de oração que estamos lá fazendo, eu descobri isso e chorei por isso. Irmão, eu chorei muito, sabendo que dentro da nossa própria nação, Brasil, existe regiões que não foram alcançadas. Existe mais de 35 mil, né, comunidades do nosso norte, lá do nosso país, que ainda não tem igreja. Não foram igreja nenhuma, chegaram ainda lá das ribeirinhas lá do norte do nosso país. Tem ideia do que o problema que vive no nosso país em termos evangélicos, em termos de Jesus, em termos de conhecimento de Deus? E não precisamos orar para isso. Precisamos buscar o Senhor. É isso que eu vou fazer no ano que vem. É o que eu estou fazendo para mim, primeiramente, porque não temos apenas projeto só de Chapecó. Não temos o projeto somente aqui em Chapecó. Temos projeto em muitos lugares nesse mundo afora aí. Né? E com certeza, aqui, né, oramos para que Deus nos coloque como base para podermos atingir projetos aí fora. E com a ajuda dos irmãos, pastor Beto e outros mais irmãos, com certeza nós vamos conseguir atingir muitos lugares aí fora. Aprendendo com essa mulher. E que a Bíblia não registra, mas eu posso ter uma pequena noção do que ela chegou lá para os cananeus. Olha, eu conheci não somente o Jesus que pregam lá dos judeus, eu conheci o próprio Deus. Aleluia. Ele é Deus. Ele está presente constantemente na nossa vida. Eu queria que vocês curvassem sua cabeça nesse momento agora. Pai amado, aqui estamos falando diante de um Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que está acima de qualquer coisa, o Deus que realiza o impossível, e às vezes permite nós, como seres humanos, chegarmos ao impossível para que o Senhor possa se apresentar a nós. E eu te louvo por isso, ó Deus.
Eu te louvo porque o Senhor é esse Deus que sempre está presente em nossas vidas. É o nosso Senhor presente, é o nosso Deus poderoso, o Deus de Israel, o Deus que livrou Israel do Egito, que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que esteve com Josué lá em Jericó e toda aquela região ali cananeia. Olha, é o Deus da qual veio presentemente, pessoalmente, fisicamente, ou melhor, se fez físico, para poder se apresentar a nós através da pessoa de Jesus Cristo. Ó Deus, estamos clamando, não somente para as nossas vidas aqui, Deus, mas clamando para os nossos amados irmãos também lá da nossa rede social do Facebook. Que todos sejam abençoados, que todos sejam tocados. Também lá no YouTube, Senhor. Nosso canal lá no YouTube. Sejam também tocados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor. Muito obrigado. Te oramos no poder do nome de Jesus Cristo. Amém.